O cerimoniário ocupa uma função importante nas celebrações litúrgicas, no serviço no altar. Vamos entender um pouco mais sobre essa função agora nessa entrevista. E hoje, na nossa entrevista, nós vamos compreender um pouco melhor sobre as funções e práticas do cerimoniário na liturgia da igreja. Para isso, vamos conversar agora com o diácono Robert Araújo. Diácono, muito obrigada pela disponibilidade. É um prazer falar com o senhor sobre esse assunto. Eu que agradeço, Joyce. Estamos aqui para ajudar a compreender essa função importante na igreja. Diácono, começa explicando para a gente qual o principal papel do cerimoniário dentro da liturgia da igreja. Então, Joyce, o cerimoniário ele é aquela pessoa que tem por obrigação preparar a celebração litúrgica. Ou seja, ele trabalha antes, durante e também depois da cerimônia litúrgica. Então ele tem que dinamizar com todos os atores que fazem parte ali da liturgia, né? Todas aquelas pessoas que exercem um ministério naquela ação litúrgica. Então ele vai ser esse elo entre todos os agentes que fazem parte da liturgia católica, não é isso? Leitores, o Ministério de Música, o próprio celebrante, né? O presidente da celebração. Então, para que a celebração ela transcorra naquilo que deve acontecer. Diácono, e como essa função se difere do acólito? Joyce, na igreja nós temos dois tipos de acólitos. Os acólitos, aqueles que nós conhecemos como coroinhas, não é, mas que prestam esse serviço dentro da liturgia, e os acólitos enquanto ministros instituídos, ou seja, eles recebem o ministério dentro de uma celebração litúrgica, dentro de um rito. É o caso, por exemplo, das pessoas que estão em preparação para o ministério ordenado. Mas o Papa Francisco, há algum tempo, abriu a possibilidade para que as mulheres também recebessem o ministério de acólito. Então, existe essa diferenciação. No caso do mestre de cerimônias, ele pode ser tanto um ministro ordenado, um presbítero ou um diácono, como também um ministro leigo. Nas nossas unidades pastorais, por exemplo, nas paróquias, diaconias, áreas pastorais, nós temos, em muitas delas, aqueles que dentro do grupo de acólitos servem como mestre de cerimônias. É uma função, ou seja, dentro do grupo de acólitos é escolhido aquele que é mais experiente, que tenha um certo conhecimento sobre liturgia, sobre as celebrações litúrgicas, e assim ele pode ajudar nessa função que é de mestre de cerimônias. E quais são as qualificações necessárias que a pessoa deve ter para se tornar um cerimoniário? Joyce, a primeira coisa é ter fé, ou seja, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que crê, uma pessoa que tem a consciência de que isso é um serviço na vida da igreja, não é assim se colocar num pedestal, ou porque muitas vezes pode acontecer também isso, mas que é um serviço, né? O próprio termo acólito ou a função de mestre de cerimônias, ela é um grande serviço prestado à liturgia e ao povo de Deus para que as pessoas consigam rezar bem. Depois que conheça a liturgia, que conheça um pouco da história da liturgia, que se aprofunde na função que ele está exercendo na vida da igreja. Então, oração, humildade e um pouco de conhecimento certamente fará dessa pessoa que se dispõe a esse serviço um bom mestre de cerimônias. Além disso, é importante lembrar aqui que o mestre de cerimônias ele é uma pessoa discreta dentro do serviço litúrgico. Ele não pode chamar a atenção para si. Ele está ali justamente para fazer com que a celebração transcorra da forma como deve acontecer. Então não deve chamar a atenção para si, não é ficar passando assim meio indiscretamente, né, dentro da cerimônia, chamando a atenção para si. Mas deve trabalhar sempre com muita discrição. E como as vestimentas dos cerimoniários está relacionada com a tradição litúrgica e também com o grau do ministério? A norma da igreja nos coloca a seguinte situação. Para os ministros ordenados, estes podem usar veste talá, no caso do presbítero, né?
pode usar a batina e a sobrepeliz. No caso dos diáconos, caso exerçam esse ministério, eles podem usar as vestes próprias do diácono dentro da celebração litúrgica, ou seja, revestido de alva, símbolo se houver, estola e dalmática. E no caso dos ministros leigos, que em sua maior parte no caso de nossa arquidiocese, aqui a própria arquidiocese tem uma normativa para isso. Qual é a normativa da arquidiocese até então? É de que eles usem, para desempenhar a função de mestre de cerimônias, a mesma vestimenta dos coroinhas, que seria o quê? Aquela túnica vermelha, depois a sobrepeliz, ou apenas uma túnica branca sem qualquer tipo de adorno ou o uso do símbolo. A normativa é para justamente dizer o seguinte: os mestres de cerimônias são escolhidos dentro do grupo de acólitos, para que assim não haja assim tanta distinção. Eles fazem parte do grupo de acólitos. Então, são pessoas mais experientes que vão exercer esse ministério, mas fazem parte do grupo de acólitos e por isso não há assim, uma diferenciação tão grotesca ou tão grande, né, na vestimenta deles. Continua a vestimenta dos próprios acólitos, veste simples, mas com uma certa dignidade para exercer bem o ministério. Diácono, eu gostaria então de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, por esclarecer sobre esse assunto que é tão importante e pouco conhecido dentro da nossa igreja. Gratidão. Joyce, eu que agradeço essa entrevista tão esclarecedora sobre o serviço à liturgia. Liturgia é sempre serviço ao povo de Deus. E assim, conhecendo um pouco mais da vida litúrgica da nossa igreja, a gente possa melhor servir nesta ação que é tão importante na vida da igreja e de nossa arquidiocese também.